Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Eu trouxe para a nossa reflexão do sábado uma palestra sobre a justiça divina. E aí eu trouxe uma das passagens mais conhecidas de Jesus, que é a mulher adúltera, né? E aí eu peço permissão para que a gente possa acompanhar a leitura desse trecho, porque tem uns itens bem importantes. Então ele diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João capítulo 8. Essa é uma das passagens mais conhecidas de Jesus, né? E, para nossa conveniência, nós usamos essa passagem, nós usamos a frase mais célebre de Jesus, até hoje, convenientemente. Então, quando eu digo hoje, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eu digo para me eximir do que eu faço, do meu ato equivocado, e eu digo para apontar o erro do outro, né? Então, realmente, nós não estamos seguindo o ensinamento de Jesus nesse trecho, apesar que em pleno século XXI, com tanto desenvolvimento, com tanto estudo em todas as instituições, nós ainda permanecemos assim como aqueles legisladores que acusavam a mulher adúltera. Dito isto, nessa passagem, Jesus nos ensinou o amor ao próximo, o não julgar, e que todos eram. Essa seria a postura que todos nós diríamos. Se aqui eu perguntar: o que vocês entenderam dessa passagem? O que eu entendo dessa passagem? E até bem pouco tempo eu entendia isso, que realmente os únicos ensinamentos seriam esses. Mas muito mais do que isso, ele quis nos trazer a lei divina, porque ele nos trouxe a lei de misericórdia com essa passagem. E misericórdia não é um gesto de amor, não é um sentimento. Misericórdia é lei, e é lei divina. Pensando nisso, a gente precisa entender o quadro que Jesus encontra em Roma, nesse momento, no momento dos legisladores. Ele encontra uma Roma desenvolvida, porque já tinha arquitetura, já tinha política, para aquela época bem desenvolvida. Mas ele ainda encontra os legisladores presos à lei mosaica. Em Roma, nesse momento, apesar de tanto desenvolvimento, eles conviviam com a escravidão. Então, um senhor romano tinha seus escravos e ele tinha o direito sobre eles de açoitá-lo, de aprisioná-lo, de matá-lo, de cegá-lo, se ele tentasse fugir, né? O trabalho era considerado, o trabalho manual era considerado indigno. Então, os senhores romanos utilizavam o quê? Utilizavam até os escravos para ensinar os seus filhos a ler e escrever, porque até isso, para ele fazer, era considerado indigno, né? Então, esse é o quadro que nós encontramos dos legisladores, que apesar de certo desenvolvimento, ainda convivem com a escravidão. E uma das mais cruéis das condenações que eles utilizavam, é que eles enviavam aqueles que fossem condenados para as galeras. E o que eram as galeras? Eram os navios, e você viveria ali preso
até o resto da sua vida. Você não jamais pisaria em terra. Então, esse é o quadro que Jesus encontra. É uma justiça mascarada, é uma vingança mascarada de justiça. Esse é o quadro que Jesus encontra e o quadro que, infelizmente, até hoje nós utilizamos. Nós nos utilizamos de uma justiça, uma vingança mascarada de justiça. Os legisladores utilizavam-se da lei mosaica. Então, eles perguntam a Jesus porque consideram que Jesus vai contra a lei de Moisés. Não é? E o que eles querem dizer com isso? A gente tem que entender também que séculos antes, Moisés, o período de Moisés era um período extremamente violento. Né? E o que eu digo com isso? Quando uma ovelha era roubada de um compatriota, ele tinha o direito de ir até a casa de quem roubou, pegar todas as ovelhas dele, matar a pessoa, o compatriota, e matar a família toda. Ele fazia isso. E percebendo a diferença do castigo e do ato, Moisés nos trouxe a lei de Talião. A lei de Talião faz parte do Código de Hammurabi. Né? E ela diz o seguinte: se um homem ferir um compatriota, desfigurando como ele fez, assim lhe fará, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Só que era injusto, era desequilibrado. E aí Moisés nos traz essa questão de se eu sou roubado, se eu sou assassinado, se eu sou mutilado, que essa justiça ela seja de igual e não em excesso, e não extinguir uma família inteira, não extinguir uma descendência inteira. O termo lei de Talião é uma expressão latina, lex talionis. O termo vem do latim talis, que significa idêntico, semelhante. Portanto, para os crimes aos quais se aplica essa lei, não é uma pena equivalente, mas idêntica, é uma pena semelhante. E aí, novamente, com tanto avanço, século XXI, nós utilizamos ainda, por incrível que pareça, e que a gente não aceita, né, e jamais vai dizer que faz, nós nos utilizamos da lei de Talião. Sempre quando a gente vê uma reportagem sobre algum mal feito a alguém, principalmente crianças, mulheres, então a gente sempre deseja que aquela pessoa seja punida, mas não punida de uma forma justa, mas que ela tenha a pior das punições. Nós praticamente desejamos também que ela vá para as galeras e que ali fique eternamente. A diferença é que ali também é um irmão equivocado, sofredor, doente. Jesus nunca recriminou os criminosos. Ele nunca acusou os criminosos, porque ele entendia que um criminoso também era um irmão, mas um irmão doente, um irmão que necessitava de amparo, de auxílio. Merece justiça? Sim. Todos os nossos atos equivocados têm que responder sim. Porém, que seja justa. Que a pena seja justa. E não que a gente vibre contra aquela pessoa. Está equivocado, vai ser amparado, vai ser auxiliado. Existe uma fala, eu acredito que seja no livro do Gilberto de Campos. Um irmão, um rapaz muito jovem, cometeu um assassinato. E pouco tempo depois que ele comete esse ato, ele se arrepende. E ele passa a vida toda tentando reparar esse ato. Ele ajuda instituições, ele ajuda as suas pessoas mais próximas. Então, ele tem uma conduta moral, tenta ter uma conduta moral adequada. Só que ele cometeu esse ato. E ele desencarna. Quando ele desencarna, os irmãos vão auxiliá-lo, né, para que ele possa ser levado a uma colônia de amparo. E aí eles vão passar por uma ponte. Embaixo dessa ponte tem vários irmãos equivocados, né, e todo o grupo vai passando. Só que ele não consegue, ele fica parado. E o irmão que está auxiliando diz: venha, siga. E ele fala: não, eu não posso.
Mas por quê? Porque eu cometi um assassino. Eu não sou digno de continuar com vocês. E os irmãos equivocados que estavam embaixo, quando escutam a palavra que ele diz, eu cometi um assassino, eles gritam, assassino, né? Você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. E ele fica, mas ele não fica por causa dos irmãos. Nada o prendia ali. O que prendeu ali foi a consciência dele. Porque mesmo tendo cometido um ato equivocado, mesmo tendo cometido um assassinato, mas ele tentou reparar a conduta moral dele, a consciência dele. Ele tentou reparar, mas no ato do desencarne, a consciência não o deixou, então ele ficou. Ninguém o julgou por isso. Os demais queriam que ele continuasse. E aí é uma questão individual, meus amigos. Se estamos sendo julgados ou não, o que vai prevalecer aqui é a nossa consciência, é a nossa conduta moral. Mas aí nós temos Jesus, séculos depois, questionado sobre a mulher, e ele apresenta a proposta imortal, a proposta de amor, amparada pela lei de misericórdia. A lei de misericórdia, meus irmãos, nada mais é do que a lei de causa e efeito. Se nós cometemos um ato equivocado, seja o equívoco do tamanho que for, nada nos impede que ele seja abrandado, dependendo da nossa conduta moral, da nossa postura, da nossa reforma íntima. Vamos responder pelos atos equivocados? Vamos. Mas a gente não pode achar que vai ficar eternamente pagando por aquilo. Não, porque até nisso os irmãos são muito misericordiosos. A lei divina, ela diz isso. Você terá sim a oportunidade, e não é pagamento, é oportunidade de reparar um erro. Um erro que você cometeu num momento de ingenuidade, num momento que os sentimentos, até sentimentos primitivos, foram levados ao limite, no momento que você também talvez não conhecesse alguma doutrina, no momento que você não tenha tido também uma orientação, talvez uma orientação familiar, mas pode ser abrandado sim, seja o equívoco que for. Ele será de acordo com a nossa reforma, de acordo com o nosso amor, de acordo com a nossa vontade de ser um espírito melhor. Claro que iremos reencarnar, iremos resgatar esse débito. Algumas vezes, dependendo da nossa reforma íntima, dos atos que se sucederam depois de um ato equivocado, do peso daquele ato, alguns resgates, eles ficam suspensos. E aí, encarnações depois é que eles vêm, e de uma forma mais grande. Porque se o assassino de hoje, ele soubesse que amanhã ele virá com uma doença terminal, com um câncer, talvez o câncer que não lhe deu oportunidade de tratamento nenhum. Se aquela pessoa que hoje extorque, rouba, soubesse que amanhã ela virá paupérrima, que ela terá que pedir dinheiro na rua, que ela passará fome, talvez ela venha sem braço, sem uma mão. Se esse soubesse como seria o porvir, talvez eles nunca cometessem esse ato. Essa é a grande verdade que a doutrina espírita nos traz. Ela nos esclarece, ela não nos condena, ela nos esclarece e nos liberta, porque o esclarecimento é isso, ele nos liberta. Nós começamos sim, pensando dessa forma, a trabalhar a nossa reforma íntima. O mal que eu faço ao outro retorna para mim. E o mal, ele pode vir de diversas formas. E podemos fazer o mal ao outro também de diversas formas, até aquelas que nós pensamos que são as mais simples, que não há maldade ali, mas ela pode sim estar afetando muito alguém, que naquele momento esteja abalado, esteja frágil, uma palavra não colocada, até um olhar pode sim afetar muito um irmão, que às vezes só um olhar de amor é o suficiente para ele.
Essa é a lei de causa e efeito, é a lei de misericórdia. A gente pensa muito em misericórdia como um sentimento, um gesto, e depois que eu li esse texto, depois que eu vi umas palestras, eu comecei a repensar quando eu digo, eu tenho misericórdia de alguém. Será que eu tenho mesmo misericórdia de alguém? Será que eu estou realmente seguindo a lei divina? E aí eu reforço, é lei, não é só um gesto, é lei. Porque Deus faz isso conosco todos os dias. O fato de estarmos aqui, o fato de podermos caminhar, trabalhar nossa reforma íntima, é uma misericórdia imensa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não seres julgados. E aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A censura que se faz à conduta alheia é o que diz nesse item. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último propósito nunca encontra desculpa, porque no caso só há maledicência e maldade. Fica clara a postura de Jesus quando ele nos traz o exemplo da mulher adúltera. A postura dele não é uma postura de moral, que ele tenha, ele não quer nos dar, não quer nos julgar. Ele não está julgando a nossa moral. Ele está nos ensinando que é possível, independente de qualquer ato que um outro tenha feito, que você o veja como irmão, que você saiba que ali também existe naquele outro atos que você comete no seu dia a dia. Porque aqueles legisladores que ali estão, que ali julgam a mulher, quando o texto diz que Jesus escrevia na terra, na verdade alguns textos dizem que Jesus escrevia mentiroso, adúltero. São aqueles textos que ele escrevia na terra eram os que as pessoas que ali julgavam a mulher faziam. Então, quando o texto diz desacreditar a pessoa a cujos atos se criticam, eu pretendo desacreditar alguém que eu também atuo como ele na minha vida privada. Alguns talvez não saibam, não seja tão exposto como o adultério, mas em situações menores eu atuo como aquela pessoa sim e me dou o direito de criticá-la. Então fica clara a postura de Jesus com questionamento sobre a mulher, a postura de educador. Ao invés de criticar, ele ensina: vá e não peques mais. E aí cabe uma reflexão: nós estamos mais educando ou mais criticando? Será que a nossa conduta moral é tão elevada como a de Jesus para que a gente possa criticar tanto assim? Porque quando os legisladores saíram um a um do recinto, eles saíram porque nenhum deles tinha autoridade para questionar Jesus. Porque a moral de Jesus era tão grande, tão clara, que nenhum deles teve autoridade em ousar questionar Jesus. Mas nós nos consideramos com autoridade moral suficiente para questionar qualquer um. Será que nós temos essa autoridade moral toda? É uma reflexão que eu tenho feito a mim todos os dias. Antes de falar, tem uma pessoa aqui no Evangelho, ela sempre diz que antes de qualquer ato nós temos 1 segundo de consciência. Então nós podemos calar, evitar. Nós sempre temos 1 segundo de consciência, mas a gente nunca escuta, né? A doutrina espírita nos traz isso. É realmente educar os sentimentos, trabalhar a reforma íntima, fazer com que esse 1 segundo de consciência realmente prevaleça sobre os nossos sentimentos, ainda tão primitivos, né? Ainda no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo que resulta dos vícios
e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. E aí o grifo é meu, com ou sem repercussão. O que mais me chama a atenção nesse texto é justamente isso. Os pequenos atos que nós cometemos, achando que não haverá repercussão alguma, uma palavra mal colocada, ou por nós muito bem colocadas, porque quando nós queremos atingir os nossos objetivos, nós sabemos muito bem colocar as palavras. E atos de escândalo não são atos grandiosos, como uma lava-jato, não são atos grandiosos que chamam bastante a atenção, como a mulher adúltera. Hoje em dia, nossos atos de repercussão, eles são mais sutis, mas que causam um estrago também enorme. Então, aqui no Evangelho ele diz, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. E o mal moral, ele causa muito mais dano do que um mal físico. O mal moral fica ali, no nosso pré-espírito, por muitas e muitas encarnações. O mal físico, nós iremos reencarnar, e talvez ele venha fisicamente em nós, o resgate, mas e o moral? Porque o moral, ele fica na nossa consciência. E aí, podemos reencarnar 300 vezes, mas assim como aquele rapaz que ficou na ponte, a consciência dele não deixou passar. Não foi ninguém, foi a consciência. E assim, ficando na nossa consciência, vai nos acompanhar em todas as encarnações. É motivo, eu acredito, de reflexão. Nós estamos num momento de mudança planetária. Não há mais desculpa para não trabalhar o perdão, não trabalhar a misericórdia. Não, todos aqui que ultrapassaram aquela porta, que vieram só em uma palestra, já não tem mais desculpa. Todos aqueles, e não digo só de centro espírita, que foram a uma missa, que foram a uma instituição religiosa, que ouviram falar sobre o perdão, sobre o amor, não tem mais desculpa. E aí, quando nós desencarnarmos, essa que será colocada, porque a gente não pode alegar inocência, desconhecimento, ignorância. Não podemos. E é um trabalho na nossa consciência. Esse item do capítulo 8, ele diz, já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo a indivíduo, como sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Que possamos refletir sobre essa passagem. Existem várias passagens no Evangelho falando sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre o perdão. Alguns chamam mais atenção, alguns são bem fortes. E onde nós nos enquadramos? Eu me enquadrei em todos. Será que eu estou fazendo a reforma íntima o suficiente? Será que eu estou perdoando realmente? Será que meu perdão não são só palavras, lábios doces, como diz no Evangelho? A justiça divina existe. Ela é feita no trabalho de causa e efeito, ela é feita na reforma íntima, ela é feita no amor ao próximo. Se até os homens, eles quando sentenciam alguém, esse apenado no código dos homens se torna reeducando. A palavra para eles é reeducando. Não é um condenado, como nós falamos. Se até os homens usam reeducando, por que a gente acha que seria diferente na lei divina, no amor de Deus? Se é muito superior à lei dos homens. Reeducando somos todos nós, não são só aqueles que são apenados, não são só aqueles que são julgados pela justiça dos homens, somos todos nós. Que possamos ser menos vingadores, menos justiceiros, mas mais misericordiosos, mais amorosos,
que possamos entender que somos todos reeducandos nesse planeta, que aqui não tem ninguém acima ou abaixo de ninguém, que estamos aprendendo todos os dias. Alguns dias são mais difíceis, algumas situações que nos são colocadas são mais difíceis, mas estamos aprendendo todos os dias. A Ludmila de hoje não é a Ludmila de ontem, não é a Ludmila de 10 anos atrás. Não tomo mais minhas atitudes como tomava 10 anos atrás. Algumas ainda são impulsivas, algumas eu já consigo ter um segundo de consciência. Mas isso, a gente tem que pensar nisso todo dia, acordar com esse pensamento de amor, dormir com o pensamento de amor. No decorrer do dia, vão ter situações que vão tirar nossa paciência, sim, mas que não sejamos tão justiceiros como éramos antes. Essa é a passagem, a reflexão que eu deixo para vocês. É a que eu tenho feito todos os dias, tentando deixar, assim como Paulo diz, o velho eu, entendendo que o outro é um irmão que precisa de amparo, de acolhimento, de amor, e que se ele não pode, se nós não podemos, claro, se ele cometeu um delito muito grave, se é um criminoso, como nós falamos, claro que eu tenho que tomar cuidado, ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Porém, eu não posso desejar o mal a ele. A partir do momento que eu abro a boca e eu desejo o mal, eu estou só concretizando a minha vibração para ele. Essa pessoa, seja quem for, seja o ato que for, ela vai responder. Quando Chico foi visitar o presídio, acho que todo mundo já conhece essa história, né? Que ele entrou e o diretor do presídio falou, e ele falou para o diretor do presídio: somos quantos aqui? Somos quantos aqui? Quando eu vi esse termo, somos quantos e reeducandos, é isso que eu digo. Somos quantos reeducandos no orbe terrestre? Porque todos que estão ali estão sofrendo, assim como nós. E eles estão encarcerados. E nós que estamos aqui fora? Nós que temos o conhecimento, que temos acesso ao conhecimento, que temos liberdade, que nos consideramos pessoas íntegras, também sofremos. E a partir desse momento de ver o outro como irmão, ele já está resgatando, encarnado, os débitos dele. E quando ele desencarnar, ele também vai resgatar os débitos dele. Mas isso não nos faz melhores que nenhum deles. Não nos faz melhor do que o rapazinho que está olhando o carro lá fora. Não nos faz melhor do que o garoto que roubou uma bolsa na rua. Ele é um irmão sofredor. E aí vamos enviar mais amor, mais vibração. E antes da gente abrir a boca para desejar o mal para ele, possamos desejar o bem. Que possamos desejar que esse irmão, um espírito, possa acompanhá-lo, possa ajudá-lo, possa ampará-lo. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês nessa manhã de sábado. Muito obrigada. Fiquem com Deus.